Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que é a volta do Senhor. E eu queria começar falando sobre a falsa marcação de datas. Porque às vezes na internet você vai achar pessoas marcando datas, né? Como marcaram agora para dia 8, marcaram de novo, já é a segunda vez aqui no Brasil, marcando datas para a volta do Senhor Jesus. E isso não é novo não, esse negócio de marcar datas. Olha, existiu entre os anos 1840 a 1844, lá nos Estados Unidos surgiu um movimento que se chamava Millerita. E esse grupo, eles tinham interpretações proféticas, e isso ganhou vários seguidores, tá? E surgiu vários grupos, né? E a questão de marcar datas é algo que traz uma tristeza, né? Então existia um camarada, esse camarada, ele se chamava Guilherme Miller. E o que aconteceu? Ele marcou uma data baseado nas suas interpretações proféticas. Então, ele marcou uma data e várias pessoas acreditaram nisso. Várias pessoas acabaram acreditando que Jesus voltaria exatamente entre 1843 e 1844. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou esperando, tá? Todo mundo ficou esperando no dia 22 de outubro de 1844. Esse foi o dia para o cumprimento da profecia. E aí todo mundo ficou esperando. E dezenas de milhares de pessoas aguardando com fervor, sabe? A chegada do dia da volta do Senhor. E aí eles esperaram o dia inteiro, até a meia-noite. E aconteceu, quer dizer, não aconteceu nada. Então esse dia, ele foi conhecido como o dia do desapontamento. Esse dia, sabe, em 1844 aconteceu o desapontamento. E é justamente isso que o mal, ele quer. Ele quer que a pessoa se desaponte. Ele quer que a pessoa ela fique desapontada, porque não tem outro motivo senão para desapontar pessoas. Satanás, ele causa, ele faz com que a pessoa ela acredite em algo que não foi Deus, e a pessoa fica desapontada com aquilo, né? Essa questão de marcar datas, ela já é antiga. Então, nós tivemos aí já 2 anos aqui no Brasil. Eu não me lembro, né, se você lembra de alguém, mas agora recente, marcaram 2 vezes data para dia 23 de setembro, parece, e agora 8 de abril.
Mas o que nós podemos, pela Bíblia, o que nós devemos saber sobre a volta do Senhor Jesus? Bom, nós vamos começar aqui. Eu preciso que você abra a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia aí agora, na passagem em 1 Tessalonicenses. Vamos começar daqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos e irmãs, a igreja primitiva, ela esperava essa vinda. E nas cartas você vai ver que havia esse assunto de que o nosso Senhor Jesus, ele viria para arrebatar-nos desse mundo, tirarmos daqui da terra, sabe, como raptados desse mundo, porque algo está para acontecer. Por que nós seríamos tirados desse mundo? Porque algo vai acontecer. Algo está prestes a acontecer. E o que é isso? Por que Deus tem que tirar o povo dele dessa terra? Porque haverá um juízo contra aqueles que não aceitaram o Senhor. Há aqueles que acreditam que a igreja, ela passará por esse momento de juízo. Eu não acredito, porque a igreja é a noiva do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a igreja é a noiva do Senhor. E a noiva precisa ir para as bodas do Cordeiro, para a festa nupcial. Então ela não pode estar aqui. Então, amados irmãos e irmãs, a Bíblia fala que vai soar uma trombeta. E ao soar essa trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que ficarem vivos até esse dia serão arrebatados até as nuvens. O encontro será nas nuvens, e lá estarão para sempre com o Senhor. Então veja bem, o Senhor está tirando, quer dizer, vai tirar a noiva
dessa terra. Por que que ele vai tirar a noiva dessa terra? Bom, você vai abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, não é na hora, é da hora, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele está revelando para João, na ilha de Patmos, ele está trazendo uma revelação para João, dizendo o seguinte: olha, você que guardou a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, por que que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja? Para guardá-la da hora da provação. Existe uma provação que a Bíblia diz, que a Bíblia chama de grande tribulação. E o que é a grande tribulação? É justamente os dias, ou os anos, os tempos de condenação, de juízo sobre a terra, aos habitantes que não aceitaram o plano de salvação. Então, virá os juízos de Deus sobre a terra, os cálices serão derramados sobre a terra, chamados cálices da ira do Senhor. Entenda bem, tem pessoas que elas pregam justamente na internet, né? Elas têm essa linha de que a igreja do Senhor vai passar por essa provação. Que a igreja vai passar. Você vê, olha só. Você pode aí abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Veja bem se essa visão ela não se assemelha com as outras que lemos. No livro do profeta Daniel, capítulo 12, o título que aparece logo de cara aqui para mim é O Tempo do Fim. Como que está aí na sua Bíblia? Está o tempo do fim? Na minha está escrito o tempo do fim. E a Bíblia diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Olha só. E haverá tempo de angústia. Olha aí. Tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito
no livro da vida. Você está entendendo que Daniel, ele teve uma visão que um anjo, na verdade o arcanjo Miguel, vai se levantar no tempo de angústia. E a visão falava que esse tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele... Está falando do arrebatamento. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, a terra passará por um momento de juízo. A terra passará por um momento de grande juízo. Mas a igreja do Senhor, e quando eu falo a igreja, são as pessoas que são cristãs de verdade. Não estou falando de denominação, de placa de igreja, mas quando eu falo a igreja do Senhor, são as pessoas que professam verdadeiramente a palavra do Senhor e que vivem ou procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Essas pessoas, elas serão tiradas dessa terra antes desse tempo de angústia ou da grande tribulação. É por isso que você vai ver o Senhor Jesus falando para João, trazendo aquela mensagem para a igreja, dizendo: eu te guardarei da provação que virá sobre esse mundo. Amados irmãos e irmãs, existe, e eu posso dizer para você que está próximo, mas eu não posso marcar datas. A Bíblia diz que está próximo. Se a gente olhar aqui mais uma palavra, deixa eu ver aqui. Em Mateus capítulo 25, verso 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, o dia da vinda do Senhor, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Está escrito. Ninguém sabe o dia nem a hora. No capítulo 24 de Mateus, olha só que coisa interessante aqui. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 32. Veja o que o Senhor Jesus vai falar a respeito desse dia do arrebatamento. Aqui o título para mim está assim: a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Peraí, pastor, peraí. Que coisas são essas? Ele está dizendo, quando os ramos se renovam, as folhas brotam, chegou o verão. Ele diz que da mesma forma, quando virdes essas coisas, quais são essas coisas? Bom, a gente vai ter que ver aqui do lado, olha aí na sua Bíblia, no lado esquerdo, você vai ver, a partir do capítulo ainda 24, você vai procurar aqui a partir do verso 3. 24, verso 3, diz assim:
No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, voltando aqui para o verso 32, quando ele fala que os ramos se renovam, as folhas brotam, é porque está chegando o verão. E ele diz: quando vocês virem essas coisas, sabei que está próximo. Então, as guerras, os terremotos, os enganos, dizendo que é o Cristo, ou dizendo ei-lo ali, não acrediteis, né? Tem uma passagem que diz isso. Epidemias, sinais nos céus, e Lucas fala, isso são os sinais de que está próximo, está às portas. Então eu não posso marcar data da vinda do Senhor, mas eu posso observar os sinais e através desses sinais nós observamos que está próximo. Ele chega a dizer que está às portas, né? Quer dizer que está chegando o dia. Está chegando o dia que você vai voar dessa terra. Você que está me ouvindo agora e talvez você está, triste, abatido, talvez esteja enlutado. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que o Senhor, Ele tem preparado algo muito maravilhoso. E o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança, ela tem que estar no porvir. A nossa esperança tem que estar na outra vida. Lógico, a gente vai vivendo, viver é Cristo, mas morrer é lucro. Então nós precisamos estar com o olhar para Cristo, para as coisas de Deus. Esse mundo é passageiro, esse mundo estamos peregrinando nesse mundo, mas existe algo preparado para nós. Então, amados irmãos e irmãs, veja bem, a Bíblia diz que quando virdes esses sinais, está próximo, está às portas. E no verso 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Veja, esse não passará essa geração. Existe um mistério aqui. Os estudiosos, eles falam, uns falam uma coisa, outros outra. A questão da geração ser 70 a 80 anos. E alguns falam que diz respeito a Israel. Mas o que nós precisamos compreender é que a palavra do Senhor, ela não passa. Olha só, verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, naquele momento, em forma humana, o Senhor Jesus, nem o Senhor Jesus sabia. Aí você diz, como, pastor? Mas como que Jesus não sabia? Não sabia, ele disse que não sabia. Está aqui. Talvez depois de ter o corpo glorificado e sentar à destra do Pai, talvez agora ele saiba. Mas naquele momento ele disse que nem ele sabia. Então nós não podemos marcar datas. Todos os que marcarem datas serão envergonhados. Todos. Ah, não, mas Deus quer que marque data. Não, está aqui escrito. Ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele vai dar um exemplo para nós muito forte. Ele vai comparar os dias da vinda do Senhor com a época de Noé. Com a época de Noé. Aí diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E compara a vinda do Senhor como a época de Noé. Bom, Noé, ele foi alertado que haveria um dilúvio e que ele tinha que construir uma arca. E ele fez tudo o que Deus mandou. E entrou na arca. E a Bíblia diz que as pessoas, elas tinham uma vida normal. Sabe? As pessoas, elas comiam, bebiam, e muita festa, e se casavam, davam em casamento, quer dizer, só festa. Só festa, o mundo tocando a vida. Né? Eles seguiram a sua vida. E a Bíblia diz que eles não perceberam. E Noé entrou dentro da arca. Pastor, mas Noé não sabia? Noé não sabia? O Senhor Jesus comparou a época de Noé com a época de hoje. E Noé sabia o dia. Noé sabia o dia entrando na arca. O que nós precisamos saber é que existe um dia, o dia do Senhor, e nós precisamos entrar na arca. Como assim, pastor, entrar na arca? Veja bem, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você nasce da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos, que se não nascer da água nem do Espírito, não pode ver, nem pode entrar. Aonde? No reino de Deus. Então, quando a pessoa, ela nasce da água e nasce do Espírito, ela está entrando em um ambiente. Ela está
entrando na arca. Ela está entrando no reino de Deus. Você compreende? Nascer da água, pastor. Nascer do Evangelho, da palavra e ser batizado nas águas. Nascer do Espírito é justamente ter uma experiência em que o Espírito Santo passa a habitar dentro do coração daquela pessoa que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então ela entra nesse ambiente espiritual. Então, a pessoa, ela entra e espera o dia, ou da sua morte, ou o dia do arrebatamento. Então, eles, a Bíblia diz que eles não perceberam. Eles só perceberam quando veio o dilúvio. O dilúvio configurado, figuradamente, na tribulação. Então, o dilúvio representa a grande tribulação que vem. A arca que vai fechar a porta. É aquilo que nós lemos sobre as virgens, que a porta se fecha. Então a gente pode entender aqui que a porta é estreita e ela vai fechar. Jesus disse que a porta é estreita e larga é a que conduz à perdição. Então, amados irmãos e irmãs, Deus, Ele está mostrando para nós que existe um dia que as pessoas não vão perceber e que nós precisamos entrar nesse ambiente. A partir do verso 40, aí Jesus vai abrir o entendimento do arrebatamento. Aqui no verso 40 ele vai dizer: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, então, o que nós precisamos fazer? Precisamos estar vigilantes. Vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora. As pessoas, elas não vão perceber. Elas vão perceber quando vier o dilúvio. Quer dizer, quando vier a grande tribulação. Então, o que nós devemos fazer? Ficar vigilantes. Acreditamos que o nosso Senhor, Ele vai nos tirar dessa terra. A noiva do Senhor não será deixada para juízo, porque nós não fomos, entenda, as pessoas, elas estão, algumas pessoas, elas acreditam que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Mas, olha só isso aqui, ó. Fica aí, tá? Tem gente que não aguentou, não. Tem gente que já foi dormir já, né? Mas, ó, olha só essa palavra aqui. Eu preciso falar isso aqui, meu irmão, minha irmã, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Às vezes é a última mensagem, né?
às vezes é a última mensagem. Então nós precisamos aproveitar. Aleluia. Então, Efésios 5, verso 25. Efésios 5, 25. Diz assim, ó: maridos, amai vossas... Deixa eu enxergar melhor aqui, peraí. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a igreja é como se fosse a esposa, a noiva, que é lavada pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo ama. Então, amados irmãos e irmãs, olha só, veja que o nosso Senhor Jesus considera a igreja como a sua noiva. Então, como que vai deixar a noiva? Como que vai deixar a noiva? Se a Bíblia manda amar, como que vai deixar? Não é verdade? Não vai deixar. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele vai levar a sua noiva. Ele vai levar a sua noiva. Ele não vai nos deixar justamente no momento de ira, de condenação. Ele não vai deixar a gente aqui. Então, amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos vigiar. Aqui, ó. Tem mais uma passagem aqui. Hoje teve várias passagens, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não fomos destinados para o dia da ira. Ele irá nos tirar dessa terra. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando desse momento. Está às portas. Está chegando a hora. Está chegando o momento do nosso Senhor buscar a sua igreja. E é necessário que você esteja firme, olhando para Cristo, buscando a Ele de todo o coração, porque o nosso Senhor, Ele vai buscar, Ele vai vir nos buscar nos ares. E vai ser um dia maravilhoso, onde nós iremos estar com Cristo. Isso é glorioso. É o que a igreja, ela espera. Ela espera ansiosamente o seu noivo. Até o Espírito Santo deseja isso. Na última página da Bíblia, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a igreja anseia pela volta do nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu quero fazer uma oração pela sua vida. E se você deseja também entrar nessa arca
entrar no reino de Deus. Você pode arrepender-se dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você pode aceitá-lo e você pode participar dessa oração agora. E o seu nome será escrito no livro da vida. Porque todos os que estiverem escritos no livro da vida serão poupados do que há de vir sobre essa terra. Então eu quero orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nesse instante nós entramos em oração e nós te louvamos, te bendizemos. O Senhor é tão importante para nós. É o noivo. O Senhor é o noivo. E nós desejamos, sabe, meu Pai, a gente sente tanta vontade de estar contigo logo. A gente tem vontade, sabe, de ir logo para o Senhor. Nós só estamos aqui, nós só ainda estamos aqui para completar uma missão. Mas a nossa vontade é estar contigo. Eu quero orar por essa pessoa que nesse instante ouve essa transmissão ou vai ouvir depois. Aonde chegar essa transmissão, ó Pai, que o Teu Espírito possa estar aí agora com essa pessoa e que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo, da justiça, e que o Espírito Santo possa mostrar para você o plano de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aí onde você está, arrependa-se dos seus pecados. Chame, clame por Ele. Você que está aí num leito de dor, você que está em angústia, você que está desanimado, triste, angustiado, passando por momentos difíceis, clame. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu me arrependo, eu te peço perdão, me dá uma vida nova, me dá um coração novo. Eu quero uma vida nova, eu quero nascer de novo. Ó Senhor, vem sobre a vida desse que te busca. Vem sobre a vida, Senhor, desse que está se rendendo. Ah, meu Pai, um coração contrito não desprezará o Senhor. Abraça essa pessoa, meu Pai.
Abraça esse homem. Escreve o nome dele. Escreve o nome dela no livro da vida. Ah, meu Senhor, meu Pai, vem e faz a tua obra, Jesus. Faz a tua obra. Faz a tua obra completa, porque estamos às portas. Receba aí agora o perdão dos seus pecados. Receba a salvação. Entre na arca. Entre no reino de Deus. E o nosso Senhor te poupará de tudo que virá sobre essa terra. E você pode dizer amém. Diga amém. Diga graças a Deus.